pessoal chegando, que legal. Boa noite. Que delícia. Que gostoso. Ai, que bom. Gente muito bacana chegando aí. Muito legal. Muito bom. É incrível, não é? Como esses encontros diferentes também conseguem atingir nossa alma, né? Eu não vou ficar acenando para quem chegar, porque outro dia aconteceu que minha tela ficou escura de tanto ficar acenando. Então dessa vez eu não vou ficar acenando. O pessoal está chegando de vários lugares, de várias origens, para esse nosso encontro de hoje. Eu vou começar conversando com vocês, enquanto o pessoal vai chegando, mas até para privilegiar quem já está aí, não é? Então, o encontro de hoje e os próximos 3 encontros, hoje, amanhã e depois, quinta, sexta e sábado, nesse mesmo horário, eu vou procurar responder a questões e a uma demanda que 3 posts tiveram ao longo da curta vida do Constelandinho, e foram posts que suscitaram assim um movimento, uma mobilização das pessoas, e eu concordo que são temas que causam algumas dúvidas, e principalmente a gente fica meio travado com alguns pontos específicos, né, desses temas que a gente vai abordar. Eu vou procurar levar para uma linha de pensamento mais abrangente, né, de acordo com o meu olhar. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Carvalho. Eu trabalho há bastante tempo com odontopediatria, tenho formação em homeopatia e antroposofia e fiz pós em psicologia. Então, as constelações familiares vieram a completar esse meu olhar, e eu acho que é uma caixa de ferramentas bastante importante, não só no trato, né, que a gente exerce no consultório, mas também fora dele, né, como constelação mesmo, né, para pais de filhos de todas as idades, né, no caso, com odontopediatria, eu trabalho com crianças menores, né, meu público, inclusive, é de bebês, são os públicos que eu mais atendo. A gente faz esses movimentos das constelações com pais de crianças jovens, mas também, é claro, que com pais de todas as idades, até pelo tempo que eu trabalho na área, a gente acaba utilizando essas ferramentas também, né? Eu gostaria de começar, né, com a certeza, assim, o coração bem repleto de alegria, por aquelas pessoas que foram responsáveis por eu conseguir estar aqui como eu sou, né, como eu me encontro hoje, né. Então eu tive e tenho muita gratidão, claro, pela família, pelos meus pais, não é? E pelos meus amigos, que estão sempre me incentivando e me colocando muitos desafios. Então é isso que a gente vai, é isso que vocês vão encontrar hoje, essa pessoa que foi construída dessa maneira. Eu gostaria de colocar uma proposta do dia de hoje como uma coisa diferente, porque eu percebo que as pessoas estão num ritmo muito acelerado de informações, né? Então, hoje eu fiquei até sabendo de uma novidade, que o pessoal de cursos, né, que está aí no treinamento de marketing e tudo isso, essas pessoas estão aconselhando os alunos a pegar os vídeos e colocar de uma maneira adiantada, que eu não conhecia,
para as pessoas verem mais coisas, adquirirem mais informações mais rapidamente. E eu queria dizer para vocês que esse não é o caso aqui. A gente não vai por essa linha, porque nós vamos mais por uma vivência em que a gente vai, entre nós, manifestar um campo, né? Um campo de ação, né? Então, é uma ligação que existe entre nós, e essa ligação, hoje, está muito provado que essa ligação não depende do estar presente fisicamente, mas essa ligação se estende. E essa interação que a gente faz, que é chamado campo morfogenético, que é muito estudado, essa interação entre nós movimenta realidades. Ela manifesta realidades e movimenta realidades. Então, o convite de hoje é para quem realmente quer vivenciar conosco, né, esse momento desse tema de como a criança enxerga a felicidade através da percepção do amor dos pais, né? E o convite que eu vou fazer para vocês, como o tema é espinhoso, é vocês não ficarem presos em questões, em perguntas da individualidade. Primeiro, porque ao longo do processo a gente vai procurar respondendo a maior parte, né? Se não tudo hoje, a gente vai respondendo. A Karina vai anotar as perguntas, principalmente as que eu não consegui dar conta nesse momento. Mas também porque, assim, quando a gente se prende muito na pergunta, a gente fica presa naquela questão e a gente não consegue interagir com o que está acontecendo na frente. Então, não há necessidade de anotarem tanto. Eu vou mencionar 2 artigos que estão no site da Clínica Mai. Está à disposição de vocês no perfil do Constelandinho um e-book sobre frases sistêmicas para pais de todas as idades. Então agora é só relaxar e a gente entrar na conversa de uma maneira tranquila, né? Falando então sobre o que a gente vai conversar hoje, nós estamos tocando em percepções, não em informações. Então, por isso que eu gostaria de começar pelo desenvolvimento da criança, né? Como a criança se desenvolve, para a gente ter esse olhar um pouquinho mais vivo, né? Então, a criança, ela vem a partir do momento da concepção. Ela começa essa gestação no meio líquido e é um ser aquoso que está no meio aquoso e ele vai se desenvolvendo com a percepção de tudo o que acontece em volta. Então, tem muitas pesquisas, né, que dão conta desse estudo da percepção das crianças nesse momento da gestação. E essa criança, ela percebendo o mundo dessa maneira, através das suas sensações, ela vem para o mundo. E desde muito pequenininha, a gente, né, tem experiência de ver fotos, de ver as próprias crianças se relacionando muito fortemente com os pais. Tem fotos lindas, né, do olhar da criança para um pai, dessa comunicação profunda que existe. Então, à medida que a criança nasce, que ela vai tomando posse da sua corporalidade, ela vai chegando no mundo. Então, aquele ser aquoso, aquele ser que a gente fala que é um ser lunar, que está mais em outro plano do que nesse, aquele ser que não enxerga, que não escuta direito, que não tem processo digestivo pronto, aquele ser que ainda os seus músculos e seus ossos estão se desenvolvendo, ele vai tomando posse desse ambiente de uma forma muito aberta. Ele é muito aberto ao ambiente, né? Então ele consegue captar tudo que está acontecendo em volta dele. E aí ele vai, com 3 anos, já adquirir uma corporalidade mais firme, uma presença maior no mundo, vai trocar com o mundo.
E a partir de um momento em que ele começa a se soltar, então um pouquinho, né, antes de 3 anos, e que ele começa a arriscar os primeiros passinhos, ele começa a controlar a respiração, ele começa a balbuciar as primeiras palavras, e aí ele começa a pensar, o raciocínio dele começa a se desenvolver. Isso muito cedo. Muito cedo. Então, se antes a criança já tinha uma percepção muito aguçada, e há muitos estudos que a gente não precisa nem mencionar, que muitos de vocês já conhecem, dos efeitos, não é? De uma família presente ou de um cuidador que dá esse contato com a criança, a partir de 3 anos o negócio fica mais intenso. E aí a gente pode pensar no primeiro setênio, nos primeiros 7 anos da criança. Então, nos primeiros 7 anos, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Então, imagina aquele bebezinho que nasceu, ele vai adquirindo essa presença no mundo, ele vai perdendo aquela característica aquosa, ele vai ficando mais concentrado, ele vai ficando mais sequinho. Com 6 anos de idade, a criança já percebe muita coisa que a gente muitas vezes nem sabe que ela percebe. Então, ela percebe o masculino e o feminino, ela já questiona a vida e a morte. Em termos de desenvolvimento físico, os ossos da face desenvolvem muito nesse período. Então, nasce o molar dos 6 anos, ele troca os dentinhos da frente, nessa época de 6 anos. E muitas crianças até ficam, assim, algumas você nem percebe que elas estão passando por essa fase, mas outras até entram em estados depressivos mesmo. Ou agitação, falta de... É como se eles sentem como se o pijama tivesse ficado apertado de repente, né? Então, essa criança, ela alcança muito mais do que alcançava antes, porque agora a consciência já vai tomando conta dela, né? Já vai tomando conta dessa questão da vida, né? E nós, adultos, muitas vezes, sentimos a dor na pele de momentos que marcaram a nossa vida nesse período. Momentos que nós reconhecemos hoje de várias maneiras, como, por exemplo, um perfil de uma pessoa que tem dificuldade em se entrosar no concreto da vida, se dedicar a um trabalho, ter uma rentabilidade dentro daquela escolha profissional que a pessoa fez. Muitas vezes há mães, pais, né, extremamente agitados, com falta de foco, de concentração. E alguns adultos que acabam adoecendo, né? Acabam se perdendo dentro das suas questões, com manifestações físicas também, que hoje a ciência também vai fazendo suas ligações, né? Muitas situações dessa fase, a criança percebe como um desamor. E o adulto, ele também percebe, ele vai levar a vida inteira essas situações muitas vezes como desamor. E aí a nossa atitude como pais, ela vai se transformando a partir dessas nossas vivências, e nós muitas vezes não conseguimos estabelecer uma postura de adultos e nos tornamos pais crianças. E não conseguimos dar aquele suporte que uma criança poderia ter como criança. Porque nós estamos numa situação de dor. Isso tudo a gente está falando para colocar um cenário que quando a gente fala da criança se sentir feliz a partir da relação dos pais, eu estou trazendo para vocês a imagem dos pais. É a imagem dos pais que está no contexto, não é? Que está na linha de frente da relação com a criança. E como é que a gente vai fazer com que esse pai fraturado,
com esse pai fendido, com essa criança desse pai machucada, se relacionar com esse filho que a gente deseja que sinta felicidade. Então, eu vou contar 2 histórias que eu acho bem interessantes, porque tudo que acontece conosco na vida, nós podemos usar de várias maneiras, não é? Então, por exemplo, alguma pessoa pode passar por eventos duros na vida e podem passar querendo por muito tempo se vingar do pai de alguma maneira, se vingar da mãe de alguma maneira. Outros filhos conseguem lidar com realidades muito difíceis de uma maneira mais suave. Então, tudo é possível, né? Então, eu vou contar essas histórias também para já quebrar alguns paradigmas que a gente tem de não conseguir transpor situações que nos fizeram mal, né? Então, teve um caso muito interessante de um jovem que queria constelar sua carreira. E ele queria constelar a carreira dele, mas ele disse que, fazendo a primeira consulta, né, para definição do tema, ele disse que a vida dele estava em ordem, ele tinha passado por várias situações difíceis, ele tinha sido abandonado pelo pai com 12 anos, e o pai foi completamente ausente, e ele disse, dando uma risada, ele disse que, olha, por tudo que eu passei, ninguém me pega, ninguém me pega, eu me sinto forte, eu sei que eu vou dar conta, eu quero constelar esse momento único que eu estou passando de desafio. Então esse menino, ele foi criado pela mãe exclusivamente, a constelação foi linda, retratou bem o momento atual, as relações que ele tinha e tem ainda, que permanece, dos irmãos, né, do pai, da mãe, e ele realmente se revelou forte, né, dentro do contexto atual e com novas ferramentas para lidar com a vida dele. E outra história de sucesso que eu acho bem interessante é uma história que foi contada pelo Rossandro, que o nome dele é muito difícil para mim, Kim Klinjay, vocês já devem saber quem é, um orador excelente, uma pessoa, um psicólogo maravilhoso. Ele conta uma história que é a seguinte, ele diz que quando ele era jovem, bem pequeno, a mãe dele recebeu uma menina na casa dele, e essa menina tinha 16 anos, ela estava grávida. E a menina estava muito, assim, indignada com o que tinha acontecido. Ela tinha sido engravidada pelo filho do dono da casa em que ela morava. E era um poço de mágoas, não é? E a mãe do Rossandro disse o seguinte, olha, eu quero te receber aqui, e eu só tenho uma condição. E essa condição é que você jamais fale mal dessa criança, desse pai para essa criança. Ela falou, meu Deus, mas como isso vai ser possível? Porque o pai excluiu, e a família do pai excluiu completamente essa mãe e esse filho. Completamente. E aí, um belo dia, essa menina acabou saindo da casa deles, eventualmente com o tempo, e um belo dia, o Rossandro e a mãe dele encontraram essa mulher no shopping em Guatemi, eu não sei de que cidade foi, me parece que foi São Paulo, e ele disse que encontrou essa mulher, e essa mulher estava toda feliz fazendo compras. E ele disse ainda, ela não estava vendo vitrine, ela estava fazendo compras. Muito, muito bonita, muito tranquila, nós fomos até ela, conversamos, e aí, como está você? Nossa, você está tão bem, que ótimo e tal. O que aconteceu com você na vida inteira e tal, né? Que a gente se distanciou. E ela disse, segui o seu conselho, olhando para a mãe do Rossandro. Segui o seu conselho. A mãe falou, né? Ela falou o seguinte, o pai era ausente. O pai se negava a ver a criança. E eu tive que elaborar uma história que entrasse dentro da sua proposta de me aceitar, para que eu não falasse mal desse pai.
Então, eu sempre falava desse pai para esse menino como um ser honrado. E aí, o meu filho acaba de se formar, acabou não, ele já tinha se formado há algum tempo como advogado, foi paraninfo da turma, e no discurso, ele como orador disse: o meu grande estímulo, o meu grande incentivo foi o meu pai. O meu pai, um homem honrado, e aí começou, né? Então, essas duas histórias são para dizer para vocês que a construção da nossa vida pode ser a partir dos eventos, mas principalmente daquilo que a gente faz uso do evento. O que a gente faz com aquele evento, né? Quando nós pensamos no pai, na mãe, nessas questões dolorosas, a gente pode pensar, olhando do ponto de vista das constelações, para onde olha essa alma, para onde essa alma se dirige. Porque em momentos de dor, nós, mãe e pai, nós olhamos para alguma direção, né? Então, aí já está uma dica para uma construção bacana para vocês que estão passando, que vivem momentos de muita dor nas relações e que não sabem como sair. Então, pais, mães que têm vícios, crianças que foram vítimas de grandes violências, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, tem algumas imagens que vão nos ajudar. Então, a princípio, quando nós nos sentimos atraídos pelo outro, a gente é atraído pelo outro por um olhar. A gente é atraído fisicamente para se aproximar do outro. Então, primeiro vai o material, vai o físico, e depois os casais podem ter a chance de se aprofundarem dentro da espiritualidade, dentro de um amor elevado, por exemplo. Ou não. Não também é uma possibilidade. Só que o que ficou de divino nessa relação? Então, o que ficou de divino nessa relação não foi essa fisicalidade que, a princípio, uniu o casal, mas sim o produto desse encontro. E o produto desse encontro foi um produto divino. E a esse produto divino que nós temos que honrar. A esse produto. A nossa sociedade, ela está muito... com muitas dificuldades, vamos dizer assim, na percepção e no respeito do masculino e do feminino, né? Dos papéis e tal. E mesmo em casais homoafetivos, a gente pode pensar no masculino e no feminino, cada um assumindo mais uma linha que condiz com si próprio. Então, na medida em que a gente coloca esses papéis mais nítidos, mais claros, a gente caminha em direção à solução, a uma imagem de solução. E aí, qual que é a imagem de solução? A imagem de solução é a gente entender que cada um de nós, masculino e feminino, estamos a serviço de um sistema. Tanto o masculino quanto o feminino. E todos, ambos, fazemos parte desse sistema, né? Agora, como a gente vai pensar e chegar, inclusive, a ter gratidão por um ser que a gente tem dificuldade em nome desse divino que surgiu da relação. Isso é um desafio. Então, a gente vai agora para a parte da solução. Como é que a gente vai pensar essa realidade para haver uma transformação, né? Eu gosto muito de uma frase do Humberto Maturana, que eu acho que é bem assim, que nos leva muito à ação, né? Ele fala assim, que um ato reflexivo
é sempre um ato de rebeldia. Então, quando a gente vê essa interação entre pais, e essa interação não é muitas vezes a interação mais harmônica ou uma interação dita ideal, a gente encontra nessa relação muito antagonismo, muita raiva, muito ódio, muita indignação. Então, a solução para essa indignação, para essas situações muito difíceis que a gente encontra, é a reflexão. Né? E como é que funciona? Né? O ato reflexivo, ele nos coloca num outro espaço. Um espaço de análise, de autoanálise e de reposicionamento. Novas atitudes. Então, quando a gente reflete e a gente age diferente, a gente para, por exemplo, de culpar o outro, né? Então, a criança que a gente deseja que perceba a felicidade em nós, a gente tem que ter o conhecimento de que se a criança só enxerga em nós a culpa, ou nos enxerga culpando o outro, principalmente nesse primeiro setênio, a gente já vai saber que vão surgir dificuldades. Então, se a gente pegar essa força dessa indignação e transformar, né, em ação, as coisas já começam a mudar. Principalmente nesse primeiro setênio, que o grande convite para os pais é a autotransformação. Porque nesse primeiro setênio, 0 a 7 anos, a criança, o maior presente que a gente pode dar para a criança, escutem com calma isso, é que o mundo é bom. E aí vocês falam, nossa, como é que eu vou passar para a criança que o mundo é bom? Né? Como eu vou passar para a criança isso? Né? Então a gente consegue transmitir para a criança que o mundo é bom de várias maneiras. Né? No site da Clínica Mai, depois se alguém tiver dificuldade de encontrar, pode perguntar, mas no site da Clínica Mai tem 2 artigos, que na minha versão dentista, tem 2 artigos interessantes que vão complementar essas informações que a gente está passando e esses estudos, na verdade. Então, assim, tem um artigo chamado Primeiro Setênio, que fala tudo o que é importante para o desenvolvimento da criança no primeiro setênio. E tudo aquilo que contribui para a percepção da criança que o mundo é bom. Por exemplo, uma mesa posta, os cuidados, por exemplo, na comunicação entre os pais e com a criança, o tato, os sentidos. E aí o outro artigo é os 12 sentidos. Por exemplo, para a criança, um fator de equilíbrio importante é o sentido da coerência. Ela percebe isso muito claramente, né? Então, esses são elementos que vocês podem acessar também nesse sentido. Então, a introdução, né, de alguma solução parte do princípio que os pais vão ao longo de um caminho de autodesenvolvimento. Nas outras 2 lives a gente vai abordar um pouquinho isso também, o caminho de autodesenvolvimento. E tem uma noção importante dentro do caminho da solução, que é a gente saber que nós nascemos com a expectativa de sermos amados, mas além disso, nós nos sentimos a necessidade de fazermos parte do todo, de sermos incluídos. Então, as exclusões, elas têm um fator, lembra daquela fenda que eu falei no começo? Elas têm um fator de aprofundar essa fenda. Então, de todas as maneiras, nós queremos fazer parte. Então, não excluir o pai, exercer o feminino e o masculino no maior equilíbrio possível. E aí, naquele e-book sobre as frases sistêmicas, fala um pouquinho mais sobre isso, mas como é importante a gente aceitar a vida como ela é. Então, por exemplo, o pai
fez o que fez. A mãe fez o que fez. Ninguém dá aquilo que não tem. E nós, ao longo do tempo, não é uma coisa fácil de ser trabalhada, mas ao longo do tempo, a gente consegue, com as ferramentas que estiverem ao nosso alcance, a gente consegue trabalhar esses aspectos de forma a nos mantermos saudáveis. A princípio, nós, na relação com o pai e na relação com a criança. A criança, ela enxerga a felicidade dos pais. É muito nítido para a criança. Então, a criança, por exemplo, isso todo mundo comprova, né? Ela comprova, a criança percebe se o pai está triste, se a mãe está triste, se preocupa quando um dos dois está doente, né? E a criança, ela é uma coisa assim, bem assim, difícil de falar, mas ela percebe quando ela tem um pai ou uma mãe que não dá conta de dar. É como se ela percebesse o pai ou a mãe da seguinte maneira. É como se o pai dissesse para ela: meu filho, minha filha, eu sinto muito, mas eu não consigo te dar o amor que eu não sinto nem por mim. Se eu não me amo, eu não consigo transmitir esse amor para você. Então, seguindo naquela linha do autodesenvolvimento, da autopercepção, o autocuidado é essencial. E veja, eu disse autocuidado. Então, o cuidado para a criança perceber essa felicidade, ela tem que olhar para os pais e perceberem que cada um dos dois está caminhando. Porque nós incorremos em algumas situações em que, como crianças, nós colocamos os nossos filhos como escudos. Então, às vezes, sem querer, a gente acaba procurando fazer com que os filhos se tornem nossos aliados em situações que eles não dão conta. Ou, como a semana passada eu vi, pessoas que acham normal, né, imagens como normalmente a gente vê de crianças na linha de frente. Crianças na linha de frente. Então, como se pegando em armas para lutas que são nossas como adultos, né? Então eu vi uma imagem que me tocou muito, era com relação a esses movimentos, essas violências que aconteceram nos Estados Unidos recentemente, e é uma menininha com muita raiva, com muito ódio na frente, falando e gritando, uma criança que tinha 5 anos no máximo, né? Então, na medida em que nós adultos vamos nos curando, a gente consegue dizer para a criança: deixa com o papai, deixa com a mamãe, esse assunto é nosso, vai ficar tudo bem. E aí, através da arte, da cultura, da educação, a gente vai mostrando para a criança o bonito do mundo, das possibilidades, porque a nossa criança ferida, quando a gente se dá conta, aquilo que eu falei lá no começo, quando a gente se dá conta das nossas feridas, a gente se perde, muitas vezes a gente adoece, a gente não vê alternativas e a gente não consegue olhar o futuro. A gente não consegue enxergar futuro no futuro. A gente não consegue perceber isso. Então, é só um pai e uma mãe que estão caminhando no sentido da cura que conseguem olhar o parceiro e enxergar possibilidades de felicidade. E mostrar que a criança é livre, estando no papel dela. Né? Não fazendo aliados. Então, normalmente, o que pode acontecer é um pai
por exemplo, com vício. A criança se alia à mãe. A criança se coloca ao lado da mãe. E os filhos, tanto o menino quanto a menina, eles vão ter o olhar para o masculino e para o feminino semelhante ao que os pais tiveram. E aí, tanto uma menina pode não engatar em relacionamentos de toda espécie, quanto um menino, por exemplo, pode, não necessariamente, mas é uma possibilidade, ele pode buscar a solução para os dilemas que ele enxergou na relação dos pais, buscando repetir histórias. Então, a gente não sabe que muitas vezes a criança, ela assiste um filme várias vezes, não acontece isso? Assiste uma vez, assiste outra, assiste outra. Às vezes, a própria mãe, o pai, sabe em decor. Porque aquela criança, ela está tentando interiorizar aquele conteúdo. Ela está tentando administrar com aquele conteúdo que ela não consegue dar conta, né? Então, na medida em que há uma cura no sistema, a criança começa a dar conta do seu papel, os pais darem conta do seu papel. E aí, não é uma questão de negar o sofrimento, porque muita gente fala, nossa, mas o Bert Hellinger com essa história dele, de você aceitar assim como foi, como é que pode, né? Eu sofri tanto, foi tão violento a história. Então, assim, o que ele diz, de que a gente vivencia na prática, e através desses exemplos que eu passei para vocês, é que o uso que a gente faz daquilo que aconteceu é que vai fazer a diferença, né? E que não se trata de negador, não se trata de esquecer, não se trata de fingir que não aconteceu, mas é uma questão de amor próprio. É uma questão de você cuidar da sua individualidade, se aceitando assim como você é. E também é uma questão de amadurecimento, porque ao longo da conversa, né, a gente falou o quão é importante o amadurecimento desses pais, né? Então, na medida em que você olha para a dor, você não nega a dor, mas você consegue enxergar aquela dor. Então, a partir do momento que você enxerga aquela dor, você olha, você caminha no seu desenvolvimento, você está amadurecido, porque você não está fingindo mais. A vida não é cor-de-rosa, a vida tem todas as cores, né? E uma questão importante é que nesse sofrimento, quando a gente olha para o nosso sofrimento, para o nosso caminho, das dores que a gente sentiu, a gente se iguala ao outro. A gente se iguala ao outro. E como é que a gente se iguala ao outro? Quando a gente admite as nossas dores, só assim a gente consegue enxergar quem está do nosso lado. E a gente consegue enxergar o pai ou a mãe do nosso filho. E a gente consegue transmitir esse amor. Uma questão assim, que acho que explica muito bem isso, exemplifica muito bem, é a questão que a gente está passando hoje, né? Que a gente está vivendo hoje. Então, como essa situação que nós estamos vivendo está nos aproximando de várias maneiras, e pelo que eu tenho percebido, de maneiras até muito diferentes do que a gente jamais poderia imaginar. Então, a gente está se afastando de situações, de pessoas, de empresas que não são coerentes com aquilo que a gente acredita. E, por outro lado, a gente está se aproximando de pessoas dentro de uma comunicação muito refinada, que a gente não jogou possível, né? Então, assim, há dias que a gente recebe fotos, recebe mensagens, recebe ligações, recebe histórias
coincidências, de ligações, de pensamentos unindo. Então, hoje, tudo que nós falamos até agora, a gente está vivendo de uma forma muito acelerada. E a percepção das crianças também está muito acelerada. E eu tenho postado algumas historinhas de crianças, de posturas de famílias, de crianças que estão bem, apesar do desafio. Que estão bem posicionadas, apesar do desafio. Então, quando elas percebem esse amor entre os pais, elas conseguem manifestar, não só como felicidade, mas também como uma postura de solução frente aos desafios da vida. Porque uma das dificuldades que os pais enfrentam quando eles vão para dentro de si e começam a enxergar os seus dilemas, é que eles querem fazer melhor que os próprios pais. Veja, eles não estão querendo fazer diferente. Na maior parte das vezes, na nossa cultura, nós dizemos, inclusive, não, eu sofri demais, agora eu vou fazer melhor. Então, aí está se estabelecendo uma separação básica, entre aspas, da família, dos pais. E essa exclusão está trazendo sérias consequências, né? Porque a gente quis fazer melhor. Então, enxergar a dimensão do outro faz com que a gente se iguale na nossa dor. É o que está acontecendo agora, né? Então, quando a gente está lá no chão mesmo, né? A gente percebe que estando na altura do outro, nós nos enxergamos. E assim, a gente consegue vestir, calçar o sapato do outro e se transformar dentro desse fluxo, né? O básico desse fim, né, de história, desse fim de papo, né, de conclusão, é que para que a gente consiga levar essa felicidade para a criança, a gente tem que ter compaixão. E compaixão por nós mesmos, para que a criança enxergue isso e para que a criança se sinta vista, a criança se sinta enxergada. Porque no dia a dia, nós que lidamos na área de saúde, nessas áreas relacionadas, na área de pedagogia, nós percebemos muito essa postura de pais, por exemplo, de filhos que dizem assim: ai, pai, dá um abraço. Mãe, ai, dá um abraço. Aí a mãe dá um abraço, o pai dá um abraço. A criança fala: não, mais forte. Ai, mãe, mais forte. A mãe fala: mas como mais forte? Algumas crianças chegam a dizer para os pais, chegam a dizer: mãe, eu não sinto que você está aí. Mãe, eu não sinto você. E a gente mesmo, não é? Muitas vezes numa relação, num relacionamento, a gente não sente o outro presente. Porque o outro está numa postura de criança ainda. Numa postura apartada da realidade, né? Eu acho que, a princípio, é isso que eu gostaria de costurar com vocês. Gostaria de dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Eu acho que não entrou assim uma pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a Karina tenha colocado. Não vi nenhuma colocação dela. Eu gostaria de finalizar um pouquinho o papo com vocês, acabar de costurar, dizendo para vocês que não existe uma única alternativa para a solução dessas questões que a gente levantou. Além de não existir uma única alternativa, a sugestão
é que se busquem várias alternativas, várias soluções. As constelações familiares são uma solução? São uma solução. Mas eu acho muito cansativo quando alguém vem com um enfoque só. Então, eu acho que a cultura e a educação fazem com que a gente se posicione de uma forma diferente e use todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para a transformação. Nos próximos encontros, a gente vai conversar um pouquinho sobre o grau de exigência que nós temos como pais, como seres humanos e como pais, e como lidar com esse grau de exigência e com essa imperfeição, né? E como é que nós poderíamos pensar esses aspectos sendo pais imperfeitos, sendo seres humanos imperfeitos, né? E eu convido vocês a aprofundarem esses temas em alguns artigos, né? Tem muita coisa disponível para vocês. E a boa notícia é que dentro de todas as áreas, isso é tão importante, é uma coisa que eu gostaria de deixar marcado para vocês aqui, como alento, né? Dentro de todas as áreas, nós vemos profissionais nas empresas, na área médica, na área de pedagogia, nas terapias. Nós vemos profissionais no direito, nossa, importantíssimo. Então, nós vemos profissionais que estão agindo com esse olhar. Estão agindo com esse olhar. E isso é possível. Toda essa transformação que a gente conversou lá no começo, toda essa transformação que a gente vê como necessária, ela não só é possível, como ela já está acontecendo. E outra coisa que eu gostaria muito de deixar para vocês hoje é que todo o mal, ou o dito mal que a gente enxerga como mal, ele foi acordado em algum momento, assim como as nossas relações. As nossas relações, naquela hora que eu falei que a gente olha o masculino e o feminino, e a gente olha os nossos papéis, quando a gente olha para o outro, e naquele ponto que eu falei da materialidade, em que um olhar cruza o outro, e só Deus vai saber o que depois vai acontecer, mas nessa hora, o que um encontra no outro é exatamente o que o outro está precisando para o seu desenvolvimento. Exatamente o que o outro está precisando para o seu desenvolvimento. Então, o que aparentemente pode ser visto, percebido como um mal, ele, pelos exemplos que a gente citou e que vocês vão ter vários para contar, ele pode ser transformado no grande bem, né? No grande bem porque a gente acaba assumindo a nossa verdadeira identidade através dessa construção que eu mencionei lá no começo, que a gente acaba ganhando dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos nossos amigos e de todas as pessoas importantes em nossa vida. Aquelas que podem, a princípio, a gente ler como sendo negativas e muitas que a gente acha que a gente talvez demore 20 anos para perceber que foi a grande virada, que foi o grande motivo pela nossa transformação, o caminho da nossa transformação, viu? Eu tô vendo tanto incentivo aqui de tanta gente bacana, gente que disse que
conseguiu refletir bastante a partir do nosso encontro de hoje. Gente que curtiu o e-book, bacana. Espero que coloque em prática, que dissemine essas ideias, né? Que já estão sendo muito disseminadas, mas cabe a nós também, cada um de nós, disseminar essas ideias. Agradeço ao Arthur, a todas as pessoas queridas. Então segue o convite para vocês, para que a gente volte a se encontrar e volte a se envolver em projetos construtivos, interessantes. Estamos abertos a receber perguntas e questões e incentivos e críticas e sugestões, principalmente de temas e de atuações que a gente possa ter para a gente construir aquela sociedade que a gente deseja, tá bom? Com liberdade, com leveza e com muita, muita, muita amorosidade. Muita, muita, muita. Muita, muita. É isso, muito obrigada, muito obrigada. Tem a Joyce aí entrando, que bom. Joyce, olha isso. Caso você não tenha conseguido escutar tudo, eu espero que eu consiga gravar e a gente vai trocando informações, a gente vai confirmando aí os nossos propósitos. Muito obrigada pelo incentivo de todos vocês, tá bom? Confiram as novidades e espero que a gente continue juntos, tá? Tudo de bom para vocês aí, tudo de bom. Até mais, até breve. Ai, quanto coraçãozinho. Tudo de bom para vocês. Até mais, boa noite.